Sejam todos bem-vindos para a aula número 1 de Direito Processual do Trabalho. Direito Processual do Trabalho que será estudado aqui no nosso curso conforme o novo CPC. O novo CPC que trouxe valorosas transformações no que tange o Código de Processo de Trabalho. Lembrando, não temos um Código de Processo de Trabalho, temos uma CLT que tem disposições que tratam do processo do trabalho. E por que a nossa aula 1 hoje começaremos com princípios do processo do trabalho? Porque quando a gente compreende cada vez mais os princípios, temos uma ferramenta e base para responder as nossas questões lá na frente, mesmo que sejam questões de direito material, questões que tratam apenas de disposições normativas. Portanto, vamos começar hoje com Direito Processual do Trabalho, matéria 1, princípios na tela. Está lá, aula de Direito Processual 1, processo do trabalho, e vamos lá. Quais são os princípios que nós vamos tratar? Vamos tratar do princípio da subsidiariedade, princípio da oralidade, princípio da conciliação, muito importante, princípio da isonomia de tratamento entre as partes, princípio da proteção, da simplificação, princípio da adstrição ou congruência, princípio da primazia da realidade, princípio da celeridade, princípio da identidade física do juiz e também outros princípios. Vamos falar desses princípios que tocam o direito processual do trabalho. Apreendendo todos esses princípios, nós vamos, obviamente, aprender a absorver aquilo que a gente precisa em termos de direito processual do trabalho. Entendeu, pessoal? Então vamos lá para o primeiro princípio que a gente vai estudar aqui no nosso curso, que é o princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade, explicando melhor a todos vocês que estão nos ouvindo, é o princípio, olha só, se temos um 769 da CLT que trata daquilo que não for aplicável aqui dentro da CLT, onde que a gente vai buscar nossas normas? Vamos lá. Aqui, princípio da subsidiariedade, temos dois requisitos. Vai cair na sua prova exatamente esses dois requisitos. Só vai aplicar o princípio da subsidiariedade, ou seja, só vamos aplicar o Código de Processo Civil, aquele de 2015, no caso de omissão da CLT. Portanto, se tivermos disposição na própria CLT e não tivermos omissão da CLT em relação àquele instituto, não aplicaremos a subsidiariedade, ok? Então temos que observar o princípio da omissão da CLT, ou seja, esse é um requisito. Um requisito, ou seja, aquela norma que a gente deve aplicar, que está lá no Código de Processo Civil, tem de estar omissa na CLT. Outra coisa, compatibilidade da norma lá do processual civil com os princípios do processo do trabalho. Ou seja, se aquela norma lá não estiver em consonância com os princípios do Código de Processo do Trabalho, ou seja, da nossa CLT que trata do processo de trabalho, aquela norma não será aplicada. Então esses são os dois requisitos, temos de ter compatibilidade, temos de também ter omissão da CLT. É assim que vai cair na sua prova. A CLT dispõe-se expressamente sobre algo, mas nesse caso o TST entende pela aplicabilidade do CPC. Verdadeiro ou falso? Falso. Nesse ponto, a CLT não é omissa, portanto, aplicaremos a CLT. Outra questão que cai em prova. Se a norma, mesmo que a norma civil for incompatível com as normas do processo de trabalho, ela será aplicável em razão da omissão na CLT. Verdadeiro ou falso? Falso também, porque elas têm que ter compatibilidade. Tá ok, pessoal? Continuando falando daqui da aplicação subsidiária do CPC, vamos lá, na tela de novo, aqui comigo. Aplicação subsidiária da CLT, temos esses dois requisitos, omissão na legislação trabalhista e também não seja incompatível com as disposições da CLT. Estamos aqui, a gente colocou expressamente o artigo 889 para vocês, está aqui na tela, coloca na tela. Aos trâmites incidentes do processo da execução, isso é uma ótima observação, são aplicáveis naquilo que não contravierem ao preceito de título os preceitos que regem o processo dos executivos fiscais para a cobrança judicial da dívida da Fazenda Pública. Voltando para mim, essa primeira observação trata o seguinte, olha, e nos processos de execução, qual é a subsidiariedade que a gente vai aplicar? É o CPC? Não. No artigo 889, expressamente, ela fala que vai aplicar aquilo que seja
especificamente aos processos dos executivos fiscais, que está na Lei 6830 de 1980, tá ok, pessoal? Uma segunda observação que também vai cair na sua prova, na tela. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhe serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Pessoal, olha que interessante. Vai cair na sua prova, assim, o CPC, de forma expressa, diz que o CPC será aplicável aos processos trabalhistas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. No Código de 73 tínhamos isso? Não. Temos isso agora no Código, no CPC de 2015, que expressamente fala, olha, nós seremos aplicáveis subsidiariamente ao Código, a legislação trabalhista, ok? Seremos aplicáveis ao processo do trabalho, tá ok, pessoal? Vamos lá. Continuando, vamos agora falar do princípio da oralidade. Pessoal, isso aqui é muito importante. Na CLT é importantíssimo que temos esse princípio da oralidade, é importantíssimo, que expunha o juiz e faz com que o juiz realize sempre audiências, porque aí ele escuta as partes, tanto o reclamante quanto o reclamado. Vamos lá, na tela. Princípio da oralidade consubstancia-se na realização de atos processuais pelas partes e pelo próprio magistrado na própria audiência, de forma verbal, oral. Entenderam, pessoal? Então a gente tem a realização de atos processuais pelo juízo de forma verbal, de forma oral, na própria audiência. Esse é o princípio da oralidade que não pode ser confundido com o princípio da conciliação. Na tela. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Princípio da conciliação. Estabelece que, no procedimento ordinário, haverá duas tentativas de conciliação. Uma, após a abertura da audiência e antes da apresentação da defesa. E a segunda, depois das razões finais e antes da sentença. Pessoal, é o seguinte, o princípio da conciliação obriga um magistrado, e isso cai na sua prova e podem anotar, não está aqui, mas anotem, o princípio da conciliação é sempre aplicável. O magistrado é obrigado a sempre tentar a conciliação. Então ele sempre vai tentar. Após a abertura da audiência, alguns magistrados vão falar que é antes. Não, não é antes. É após a abertura da audiência, o magistrado vai tentar a conciliação. E antes da apresentação da defesa da parte, ele também vai novamente tentar a conciliação, porque a conciliação é um princípio que, inclusive, o novo CPC agora colocou como super princípio que os juízes, os magistrados, terão de sempre resolver o processo de forma conciliatória. Então, o princípio da conciliação é muito presente, é muito vivo aqui no processo do trabalho e na sua prova, uma observação, a conciliação será sempre possível. Portanto, se o juiz sentenciar, ele vai poder fazer uma conciliação sim ou sim? Claro que sim, pessoal. Ele vai poder fazer uma conciliação, mesmo que ele depois, que ele já tenha sentenciado. Pessoal, mas já tem até um acórdão do TRT. Ele pode, mesmo assim, tentar a conciliação, sim ou não? Pode, mesmo que já haja acordo por parte do Tribunal Regional do Trabalho. Olha, mas já temos um acordo após um recurso de revista proferido pelo TST. Pode ainda assim tentar uma conciliação? Resposta, sim. Mesmo que o processo esteja, que já tenha um acórdão do TST, ele pode continuar sendo possível uma conciliação. E vem a última pergunta. Mesmo que o processo já tenha transitado em julgado, é possível a conciliação, sim ou sim? Claro que sim. Transitou em julgado, está na fase executiva do processo, na fase executória do processo. Ainda assim será cabível a conciliação? A resposta tranquilamente é sim. O princípio da conciliação é muito presente, é muito vivo aqui dentro do nosso processo do trabalho. Próximo princípio, vamos lá, deixa eu apagar aqui. O nosso próximo princípio é princípio da isonomia de tratamento entre as partes. Eu não sei porquê, volte aqui para mim.
Eu não sei porquê, mas tem colegas, alunos, concurseiros que erram esse tipo de questões no processo de trabalho. Dizem que não há tratamento isonômico, porque você tem que tratar o trabalhador reclamante, geralmente reclamante, o trabalhador de forma a dar igualdade, porque ele é hipossuficiente. Verdadeiro ou falso? Não. O tratamento processual é isonômico entre as partes. O princípio da isonomia formal e o princípio também da isonomia material estão presentes no processo do trabalho. Portanto, não pode o juiz dar tratamento melhor ao reclamante ou ao reclamado, ao empregado ou ao empregador. Ele vai dar tratamento isonômico e isso é muito cobrado em provas. Tá ok, pessoal? Próximo princípio, vamos lá. Princípio do devido processo legal. Esse é um princípio que está lá no inciso 54, está no inciso 54 da Constituição Federal, obviamente é aplicado a todos os processos. É aplicado ao processo civil, ao processo eleitoral, ao processo do trabalho. E as partes, ninguém será privado dos seus bens sem o devido processo. É o princípio do devido processo legal aplicável igualmente aqui no âmbito do processo do trabalho. Próximo. E aqui vem uma observação. O que é o princípio inquisitório ou inquisitivo? O que significa isso? Porque uma vez proposta a demanda por iniciativa da parte, caberá ao juiz impulsioná-la em busca da efetiva e célere prestação jurisdicional. No processo do trabalho, temos esse princípio que cai em prova. Obviamente, o juiz tem que demandar, tem que ouvir as partes, tem que também ser provocado para agir, que é o princípio da provocação. Ele tem que ser provocado para agir. Mas em vários momentos, ele vai fazer uma execução de ofício. Ele vai executar o título executivo judicial de ofício. Isso é parte do princípio do executório. O que mais? Ele tem que dar, tá aqui, ó, uma efetiva e célere prestação jurisdicional. Está no novo CPC e está também na CLT no artigo 765. Portanto, ele deve dar uma efetiva e célere. Por isso que o princípio do inquisitório ou do inquisitivo será aplicável também aqui ao processo do trabalho, como forma de dispor ao juiz de mecanismos de exercício de ofício de várias tratativas, como é a execução. Tá ok, pessoal? Vamos lá. Próximo princípio, aqui na tela, vamos aqui. Próximo princípio é o princípio da proteção. Vamos lá, vamos voltar aqui. Princípio da proteção. Objetiva proteger o trabalhador. Volta para mim. O princípio da proteção, pessoal, é um princípio do direito material. Ele é do direito material do trabalho. Ele é aplicável ao direito processual do trabalho? Pergunta de prova. Sim ou sim? Sim. O princípio da proteção está presente tanto no direito material, mas também é aplicável ao direito processual. Vamos lá, na tela. Por quê? Qual o objetivo dele? Proteger o trabalhador por meio de alguns dispositivos. Volta para mim. O princípio do dispositivo, pessoal, anotem. O princípio dos dispositivos também é encaminhado ao legislador. O poder legiferante, ele terá de exercer o seu poder legislativo observando o princípio da proteção. E quando ele estiver dispondo de normas processuais, ele terá que trazer mecanismos processuais protetivos ao trabalhador. Então, o princípio da proteção é aplicável ao processo do trabalho, sim ou sim? Claro que sim. Vamos lá, voltando lá. Quais são os dispositivos? Exemplo, o artigo 844 estabelece que a ausência do reclamante à audiência importa tão somente no arquivamento da reclamação trabalhista. Voltando aqui. Por quê? Se importa tão somente o arquivamento, ele ajuizou uma ação. Vamos lá, um exemplo. O reclamante, o trabalhador, ajuiza uma ação e falta a audiência. O que acontece? Apenas o arquivamento da reclamação trabalhista. Isso é um princípio protetivo, porque qualquer coisa, ele vai e ajuiza novamente a ação contra o mesmo empregador. E então, este princípio, na sua prova, cai assim:
A ausência do trabalhador, a audiência importa tão somente o arquivamento da reclamação trabalhista. Este dispositivo decorre diretamente do princípio da proteção verdadeiro. É assim que cai na sua prova. Temos aqui alguns outros exemplos. Ele tem dispensa do depósito recursal quando ele quiser fazer um recurso. A fixação da competência é em razão do lugar da prestação do serviço, porque isso vai ser mais benéfico ao trabalhador. A execução, como eu tive antes, lá do princípio inquisitivo, o início da execução vai ser de ofício pelo juiz e o arquivamento pelo simples não comparecimento do trabalhador. Voltando aqui. O início da execução de ofício, que está no item C aqui do nosso material, também decorre do princípio da proteção. Ele decorre do princípio inquisitivo, mas ele também é um princípio protetivo ao trabalhador, porque aí o magistrado trabalhista, ele de ofício, executa ali a ação trabalhista, o processo trabalhista. Tá ok, pessoal? Vamos lá, próxima. Princípio da congruência ou da adstrição. Vamos ler. O qual determina que o magistrado deve obediência à tutela invocada pelo interessado, não podendo o julgador omitir-se de apreciar o que foi postulado, nem julgar acima ou diferentemente dos pedidos elencados pelo autor na peça vestibular. Pessoal, é o seguinte. O princípio da congruência é o seguinte. Quando nós ajuizamos uma ação, nós temos um rol de pedidos, certo? O juiz pode julgar diferente daquele rol de pedidos? Em regra, não. Princípio da congruência ou da adstrição. Ele fica adstrito ao que foi pedido pelas partes. Se a parte quer horas extras e acúmulo de salário, o juiz não pode deferir férias e 13º, porque ele só pediu 13º, só pediu horas extras e acúmulo. Ele não pode deferir o que o trabalhador não pediu. Essa é a regra, pessoal. Isso é a regra. Mas vamos lá, uma observação, vamos lá para o material. Uma observação, está aqui a observação. Se a observação é o porquê pode cair na sua prova. O TST entende que não há julgamento extra petita, volta para mim. O TST entende que não há julgamento extra petita quando uma demanda em que o empregado pede reintegração ao seu emprego. Ele é detentor de estabilidade. Vamos dar alguns exemplos de detentores de estabilidade. Alguns exemplos. Gestante. É detentora de estabilidade, desde a concepção até 5 meses após o parto. Empregado da CIPA, ele é empregado desde a comunicação, em que ele foi candidato da CIPA e até 1 ano após o término. E quem mais? O empregado sindical, os 8 empregados diretores executivos que são sindicalizados, diretores executivos do sindicato também são detentores de estabilidade. Os membros do Conselho Nacional da Previdência Social, representante dos trabalhadores, os membros do Conselho do Curador do FGTS, representante dos trabalhadores, também terão estabilidade no seu cargo, emprego ou função. Eles não podem ser dispensados, senão mediante culpa, mediante justa causa. Tá ok, pessoal? Tudo bem. Aí eles são dispensados, são demitidos e ingressam em juízo pedindo a reintegração. Olha, patrão, eu quero me reintegrar à sua empresa, eu quero voltar a trabalhar em sua empresa. Eu terei, depois verifica que a empresa não quer recebê-lo. Pode o magistrado, em lugar de deferir a reintegração, ainda que não haja pedido, pode o magistrado deferir indenização correspondente? Resposta, sim, nos termos da súmula 396, está aí na tela. Não há nulidade por julgamento extra petita, não há nulidade extra petita da decisão que deferir salário quando o pedido for apenas de reintegração. Está escrito, quando o pedido for de reintegração, nos termos do que dispõe a própria CLT. Tá ok, pessoal? Observação está aqui em caso. Este caso demonstra uma exceção ao princípio da adstrição congruência e não uma aplicação do mesmo. Pessoal, voltando. Isso é o que se chama de princípio da extrapetição. Ele pede
reintegração, mas a reintegração não é possível. Portanto, ele ganha salários. É um princípio da extrapetição, porque a própria norma da CLT, no artigo 496, possibilita isso. É uma aplicação do próprio princípio da extrapetição, mas desde que haja fundamento legal, ou seja, base normativa para isso, e é exatamente o que a súmula 396 do TST veio a dizer, dizendo que esse dispositivo foi recepcionado pelo texto constitucional e também tem aplicabilidade, pessoal. Então ele é aplicável. Não há nulidade do julgamento extrapetita, princípio da extrapetição. Ele não pediu salário, mas ele ganha salário porque a CLT assim permite. Vamos lá, um outro exemplo. A inclusão de juros na sentença, de juros de mora e de correção monetária também é um exemplo do princípio da extrapetição e também é uma exceção ao princípio da congruência ou da adstrição. Então, quando o juiz ele fala, olha, serão aplicáveis juros e correção monetária a partir dessa sentença, o juiz está dizendo, aplicarei independentemente de pedido da parte. Também é um exemplo do princípio da extrapetição. Então, esse juízo que faz isso, ele não está observando, é uma exceção ao princípio da congruência. Por isso que eu disse lá em cima, o princípio da congruência ou da adstrição é regra, mas contém exceções. As duas exceções que a gente trouxe, o que pede a reintegração e ganha salário, ou aquele que pede a condenação, mas a partir da condenação ele tem juros e correção monetária. Embora ele não tenha pedido, o juízo vai deferir, porque a lei assim dispõe. Tá ok, pessoal? Vamos para o próximo. Princípio da simplificação de procedimentos. Vamos lá. No processo trabalhista, a questão tem que ser informal, tem que ser o mais simplificado possível. Ele quer simplificar como decorrência também do próprio princípio da proteção. Então, um exemplo desse princípio da simplificação, que o próprio nome diz que é para simplificar o processo trabalhista, como decorrência dele, temos também, olha aqui, o jus postulante. Vamos lá para a tela. É a norma que permite aos empregadores ou aos empregados reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações durante todo o processo. Pessoal, é o seguinte. Esse é o princípio do jus postulante. Qualquer um pode demandar na Justiça do Trabalho. Qualquer um pode pessoalmente demandar na Justiça do Trabalho sem necessidade de contratação de um advogado. Ah, mas aí vai vir o argumento de todos nós, dos advogados. Fala assim, olha, mas espera aí, o advogado é indispensável à Justiça. Mas aqui não. Aqui a CLT, pelo princípio da simplificação, ele fala que as próprias partes poderão demandar em juízo, independentemente da existência de advogado o representando ou não. Ele não precisa da capacidade postulatória do advogado para ingressar em juízo. Ele tem capacidade postulatória decorrente do artigo 791 da CLT. Portanto, o princípio da simplificação permite que as próprias partes, ou reclamante, ou reclamado, seja trabalhador, seja empregador, sejam representados em juízo pessoalmente, sem necessidade de um advogado, sem necessidade de um procurador que o represente. Tá ok, pessoal? Vamos lá, mas temos uma observação. Qual é a nossa observação, pessoal? Súmula 425. Olha para cá. Pessoal, essa é a súmula que tem caído em provas. Essa é uma excelente observação e é a súmula que cai em provas. O jus postulante serve para qualquer matéria, verdadeiro ou falso? Falso. A questão será errada. O jus postulante só será possível em reclamações trabalhistas, seja em varas do trabalho ou perante o TRT. Mas temos exceções. Será possível o jus postulante para ajuizamento de uma ação cautelar? Resposta: ação cautelar? Não. É possível para ação rescisória, ou seja, pode o jus postulante tentar rescindir uma decisão transitária e julgada mediante ação rescisória? Sim ou não? Não, terá que ter advogado. Terceiro, mandado de segurança, que é regido por lei específica. Pode ser diretamente, jus postulante diretamente pela parte pessoalmente, sim ou não? Não, necessita de advogado. E todos os recursos de competência do TST.
para postular perante o TST, necessariamente terá que ter a observância e a representação de um advogado. Essas são as 4 exceções que estão aí na tela para vocês. Súmula 425. O jus postulante das partes, estabelecido no artigo 791 da CLT, limita-se às varas do trabalho e aos TRTs, não alcançando ação rescisória, 1, ação cautelar, 2, mandado de segurança, 3, e os recursos de competência do TST, 4. Portanto, o princípio da simplificação traz o jus postulante e temos exceções à regra do jus postulante, que são essas 4 que a gente tratou. Continuando. Princípio da busca da verdade real. Primeira coisa, deriva do direito material. Assim como o princípio da proteção deriva do direito material, o princípio da busca da verdade real também deriva do direito material. Ele busca a primazia da realidade. Está aqui no artigo 765 da CLT. Os juízes dos tribunais terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, celeridade, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. E está aqui aquilo que realmente vai demonstrar a busca da verdade real. O juiz poderá determinar qualquer diligência em busca necessária à busca da verdade real, em busca do esclarecimento de alguma dúvida que ele tenha. Ele poderá determinar segundo a CLT. Esse artigo é um dos que mais caem. Portanto, ele é importantíssimo para a sua prova. Olha, o juiz poderá determinar qualquer diligência, porque ele deve buscar a verdade real. Ou seja, pessoal, vem uma dúvida. O que vai valer mais? Um documento ou aquilo que as testemunhas dizem? Pelo princípio da primazia da realidade, os fatos valem mais do que qualquer documento. Está aí na tela. Os fatos são mais importantes que os documentos. As testemunhas que venham ao processo e dizem o que realmente acontecia em relação à jornada de trabalho valerá mais do que um documento, uma folha de ponto e que a parte simplesmente assinava. Ok, pessoal? E às vezes até britânico. Próximo. Princípio da celeridade. Um dos princípios mais vivos decorre diretamente do texto constitucional já, dizendo que a todos no âmbito judicial são assegurados a razoável duração dos processos e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Portanto, no processo do trabalho, a celeridade é importantíssimo para o nosso desenrolar do processo do trabalho. Ele tem que ser rápido, ele tem que dar uma resposta rápida ao aquele que está litigando. Aos jurisdicionados terão uma resposta rápida por parte dos tribunais regionais do trabalho, pelas varas do trabalho, pelo TST, ou seja, a Justiça do Trabalho, no âmbito do processo do trabalho, deverá observar a celeridade do processo. Vamos na tela, vamos dar um exemplo da aplicação desse princípio da celeridade, que aqui já está atualizada conforme o CPC do 2015, a gente já atualizou, é uma resolução agora deste ano de 2016 e divulgado recentemente. É inaplicável ao processo do trabalho, a norma contida no artigo 229 do CPC 2015. O que o CPC de 2015 diz no artigo 229? Que as partes representadas, ou seja, em caso de litisconsorte passivo e litisconsorte, mais de um no polo passivo, terão prazo em dobro. É aplicável aqui no processo de trabalho? Não. Eles não terão prazo em dobro para suas manifestações. Está aqui, ó. Inaplicável ao processo de trabalho, o artigo 229, em razão da incompatibilidade com a celeridade que lhe é inerente. Portanto, o princípio da celeridade é importantíssimo no âmbito do processo do trabalho, pessoal. Próximo. Inaplicabilidade do princípio da lex loc executionis. A súmula 207 está aqui, pessoal. Consagrava o princípio
da lex loc executionis, ou seja, lei que rege um contrato é aquela que, do local da prestação de serviço, é aquela que será aplicável, né, e não a do local da contratação. Ela foi cancelada. Então, o princípio da lex loc executionis, que vai cair na sua prova, ela não é aplicável mais ao processo do trabalho. A súmula versava, a súmula do TST versava sobre aquele que é contratado num espaço e vai prestar serviços em outro território, ele terá observância daquelas normas trabalhistas daquela nova localidade. Por exemplo, ele é contratado em Brasília e presta serviços na Bolívia. Então, qual norma que vai ser observada? A da Bolívia ou a do Brasil? Segundo esse princípio, lex loc executionis, ele seria a norma da Bolívia, porque lá é o local da execução do trabalho. Mas aí agora a CLT, após algumas alterações, e principalmente está aqui, ó, Lei 7.064 de 82, volta para mim, a Lei 7.064 de 82 falou não. O que será aplicável, lá no seu artigo 3º, ele fala, olha, o que será aplicável é a norma mais favorável. Se ele é contratado no Brasil e vem a prestar serviços lá na Bolívia, qual é a norma mais favorável? Decorre de um princípio lá do direito material, princípio da norma mais favorável, que é aplicável aqui também. Ele será aplicável essa norma mais favorável, e não aquela em que ele está executando, o local da execução do contrato. Tá ok, pessoal? Então, o princípio da lex loc executionis, em razão do cancelamento da súmula 207 do TST, não será mais aplicável ao processo do trabalho. Continuando, princípio da identidade física do juiz se aplica ao processo do trabalho? Isso é uma pergunta para vocês. Pessoal, a súmula 136 do TST foi cancelada. Ela dizia, o princípio da identidade física do juiz não se aplica às varas do trabalho. Verdadeiro ou falso? Lá dizia, antigamente, ela foi cancelada. Ela dizia que era isso. O princípio da identidade física do juiz não se aplica às varas do trabalho. Hoje, após julgamento do TST na tela, julgamento recente agora, publicação aqui em 2015, pessoal, tá aqui, 7 de agosto de 2015, ele disse, o princípio da identidade física do juiz continua incompatível com o processo do trabalho, pois os princípios da simplicidade, celeridade e efetividade da prestação jurisdicional ficariam comprometidos com a adoção de tal critério. Então, o juiz que participou da audiência de instrução, ele deve sentenciar verdadeiro ou falso? Não, não se aplica. Olha só, não se aplica a identidade física do juiz. Ainda é o entendimento, mesmo com o cancelamento da súmula 136 do TST. Vamos lá, mais um julgado. Daqui do TST, isso já, observância já aqui, ó, do novo CPC, em que pese o cancelamento da súmula 136, a iterativa, notória e atural jurisprudência do TST posiciona-se no sentido de que a prolação da sentença por magistrado, diverso daquele que realizou instrução processual, não enseja a nulidade da decisão. Então, pessoal, ainda continua incompatível com o CPC o princípio da identidade física do juiz. Não se aplica ainda, mesmo com o cancelamento da súmula 136, o TST hoje majoritariamente entende que não se aplica às varas do trabalho o princípio da identidade física do juiz. Mesmo após o cancelamento, os magistrados lá do TST ainda entendem pela inaplicabilidade do princípio da identidade física do juiz. Continuando, princípio da transcendência. Princípio da transcendência é o seguinte, pessoal, vai cair na sua prova que ele tem que observar o sistema francês do par de nullité sans griffe, que significa que não haverá nulidade se não houver prejuízo. Ele é plenamente aplicável ao processo do trabalho, pessoal, tranquilamente aplicável. O princípio, ele é aplicável pela decorrência também do princípio da utilidade. Continuando, obrigado, pessoal, a todos vocês. Esse foi o nosso último princípio que a gente tratou. Então, essa foi a nossa aula sobre princípios do processo do trabalho. Para que vocês possam assistir a nossas aulas, para que vocês entendam que a partir desse conjunto de princípios é que virão
as normas e a partir daí o nosso entendimento vai ficar mais claro e quaisquer dúvidas vocês podem ver lá pelo WhatsApp, pelo Facebook ou por e-mail, pelo WhatsApp, pelo nosso telefone, pelo nosso Facebook Defensor Kleber, por e-mail kleberdpu@gmail.com ou também pela plataforma daqui do Gran Cursos. Temos uma plataforma específica de dúvidas e vocês podem encaminhar para as dúvidas que vocês tenham sobre essa nossa aula que eu responderei com o maior prazer. Muito obrigado a todos, até a próxima aula.